Olá, minhas amigas, meus amigos, que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz. É com alegria, é com satisfação que mais uma vez nos encontramos para lembrar do Evangelho de Jesus e para que possamos fortalecer a nossa conexão, a nossa vinculação com o nosso Mestre querido e com os seus inúmeros trabalhadores discretos, singelos, que estão apostos para auxiliarem o grande mestre na sua lavoura. Vamos juntos fazer a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E hoje, mais uma vez, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade à programação de estudos da Casa de Guará, já divulgada, e o nosso texto de referência, os nossos textos de referência hoje estão no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o recorte de estudo, o aprofundamento, vai nos conduzir aos itens 5 e aos itens 17. Que o item 5 nós temos o conhecido texto de O Óbolo da Viúva, e o 17, uma mensagem mediúnica, uma mensagem de um espírito orientador, que tem o título A Piedade. E esses dois itens são aqueles sugeridos, indicados pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles na sua obra Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, oferecida através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, e que está no capítulo 19, que tem o título A Piedade. E quando nós temos a oportunidade de revisitar esses textos, nós verificamos a riqueza, a preciosidade que é o Evangelho do Mestre Jesus. Há um texto em que é relatado que certa vez uma pessoa, se aproveitando de um momento ali, numa reunião em que Chico Xavier estava, ela veio a dizer que achava que o Evangelho já estava desatualizado, que o Evangelho estava se tornando ultrapassado, cansativo, que a doutrina espírita deveria trazer novas contribuições, deveria atualizar o que estava ali, que era muito, muito antigo, que as pessoas ficavam repetindo. E aí Chico teria dito, aproveitado aquela oportunidade para dizer: meu irmão, o nosso querido Emmanuel às vezes nos fala que ele tem oportunidades de visitar determinadas instâncias de estudo no plano espiritual, onde ele se dedica a participar de alguns cursos relacionados ao ensino, ao esclarecimento, à interpretação do Evangelho com a compreensão maior do mundo espiritual. E que ele volta, dizia Chico, reproduzindo ali a fala de Emmanuel, ele volta e se sente pequeno quando volta, se sente diminuído, não de uma forma pejorativa, mas identificando o quanto ele, Emmanuel, estava distante de uma perfeita compreensão do sentido do Evangelho. Que ele dizia, Emmanuel, que hoje nós entendemos o Evangelho de uma forma, daqui a 100 anos nós já teremos uma compreensão mais dilatada, mais aprofundada. E dizia Chico que, segundo Emmanuel, há um tempo ainda que nós deveremos nos debruçar ao estudo do Evangelho, até o momento em que compreenderemos
em sua plenitude. E que essa distância que nos separa deste momento em que nós o compreenderemos é de mais ou menos, na estimativa lá que Emmanuel colocou, de 20 bilhões de anos. E então concluía Chico que o Evangelho só estará desatualizado no dia em que toda a humanidade o cumprir, o atender, porque aí sim a humanidade estará apta a receber ensinos maiores. E eu penso até que essa conclusão foi mais retórica do que vinculada ao que de fato acontecerá, porque o Evangelho nada mais é do que uma expressão da lei de Deus. Claro, restrita ali ao nosso grau de compreensão, mas ele jamais ficará desatualizado. Poderemos até ter outras informações, mas ali nós temos palavras de vida eterna. E quando eu li esse relato, eu fiquei a pensar, nossa, o nosso universo, segundo a ciência propaga, tem aproximadamente 13,5, 14 bilhões de anos. E nós ainda estamos a 20 bilhões de anos para compreender o Evangelho, que nos foi oferecido há 2 milênios. Ora, se o Evangelho, se o nosso nível evolutivo dista 20 bilhões de anos para a compreensão e o universo tem apenas 13,4, nós haveremos, e quando Jesus nos ofereceu já era espírito puro, então nós haveremos de compreender que o nosso universo é apenas um fragmento, um grão de areia em algo muito maior, uma gota d'água no oceano da criação, na casa do Pai, que o nosso universo é apenas uma parcela de algo muito maior, que tem muito mais do que 13 bilhões de anos e meio, e porque o próprio Criador é eterno e não há como concebermos que antes de 13 bilhões para trás ele estivesse inerte, ele sempre estava a criar. Então todos nós, ao visitarmos o Evangelho, ao termos os esclarecimentos, estamos ali tendo a oportunidade de ter contato com um tesouro para os nossos corações e para a nossa compreensão. E o nosso texto de hoje, temos um primeiro item, o óbolo da viúva, que é uma passagem evangélica que está relatada tanto pelo evangelista Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44, e pelo evangelista Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. E nos dizem eles: Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, que era um local destinado à colocação de esmolas, de moedas, de valores pelos frequentadores nos templos, Jesus, estando em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro. Como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo, em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio. Pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. E aí é interessante que nós vemos como é a métrica divina, como é essa métrica que está em nós mesmos. A nossa essência espiritual vai nos sinalizando, ainda que no primeiro momento em nível inconsciente, quando nós de fato estamos tendo uma postura, um comportamento verdadeiro, coerente, sincero, legítimo, de esforço pessoal para a vivência da caridade, para a vivência do amor ao próximo. E quando eu ainda estou só na beirada, eu estou apenas ali fazendo um ensaio, mas não comecei ainda, porque não se verifica nessa avaliação divina, verdadeira, exatamente o exterior pela quantidade do que eu dou, seja o material, seja no aspecto também não material,
mas o que aquilo representa de mim, se eu estou doando algo que na realidade não é meu, que eu apenas administro, ou se eu estou me dando, se eu estou me doando, se eu estou compartilhando daquilo que faz parte da minha necessidade essencial. Então, aquela mulher, ela estava tirando ali do seu necessário, enquanto os outros ali na experiência narrada estavam dando o que lhes sobrava. Então, não comprometeria em nada a sua condição essencial de vida. É claro que nós não devemos menosprezar, desconsiderar, ridicularizar, censurar qualquer ato de alguém que, tendo uma condição material, tendo uma condição de doar algo em prol de terceiros, isso não deve ser censurado, já demonstra algum nível de esforço, porque tem muitos que, tendo muito supérfluo, não abrem mão desse supérfluo. E um primeiro passo é justamente você ir oferecendo aquilo que lhe sobra, para depois você chegar ao momento em que, vendo no outro um irmão, vendo no outro uma pessoa que lhe faz ter uma conexão, que você se constrange, que você sofre junto com o sofrimento do outro, mesmo não tendo nada a sobrar, você vai dividir. Se tiver um único pão, você vai dividir aquele único pão com a outra pessoa. Então veja que nós precisamos começar. Existe um movimento aí no mundo de alguns bilionários que estão doando uma parte considerável do seu patrimônio, mas a parte que fica ainda é suficiente para eles viverem de forma tranquila e às vezes luxuosa o resto da vida, mas já é um movimento. O que nós precisamos ter atenção é para não nos enganarmos, porque muitas vezes este movimento não decorre de um sentimento verdadeiro de empatia, de interesse, de compaixão, de compadecimento com a dor, com a necessidade do outro. Mas este ato de doação, muitas vezes, pode ser apenas uma estratégia para que eu possa instrumentalizar este ato e aqueles que são beneficiados em favor de mim mesmo, de minha instituição, como um ato de promoção social, de promoção pessoal, de promoção institucional, na realidade como um investimento pessoal e não um ato de desprendimento. Aí vai ser útil para quem recebe, mas aquela pessoa ela pode estar se enganando, porque quando for submetida a um julgamento no tribunal da própria consciência, no seu momento lá de cair em si, ainda encarnado, ou mesmo no momento da desencarnação, quando for ter essa avaliação no plano espiritual, ela verificará que tudo o que fez foi para si mesma. Nós vemos aí no mundo algumas experiências em que as pessoas às vezes nem se apercebem, porque virou uma prática quase que corriqueira e comum. Eu me lembro de uma situação em que eu via passar sempre perto de minha casa uma ambulância de uma determinada instituição e tinha lá, doada por fulano. Doada, quer dizer, ali era um outdoor de promoção pessoal do doador. Ele já ganhou o prêmio ali, sendo visto. E as pessoas com algum grau de lucidez percebem que aquela doação tinha uma intencionalidade para obter um retorno do mundo material. No atual momento de política, de eleição, nós vemos muito isso, né? O oportunismo de toda a ordem, pessoas buscando demonstrar interesse por atos caritativos, por isso, por aquilo, e algo que nem sempre é uma verdade. Em alguns casos sim, mas em outros casos não. E no meio religioso, muitas vezes nós temos até um anseio verdadeiro de fazer o bem, mas ainda estamos nessa transição. E temos que ter um cuidado muito grande com os nossos movimentos caritativos, para que nós não possamos imprimir neles um personalismo. A caridade verdadeira, a caridade desinteressada, ela é discreta, ela é silenciosa, ela é destituída de personalismo, de individualismo. Ela não leva o nome do idealizador, daquele que está à frente. Ela é uma obra coletiva, cujo verdadeiro líder, cujo verdadeiro chefe, cujo dono da vinha
é o Senhor, é o Mestre Jesus, e cada um de nós é apenas um instrumento ali, fazendo parte daquele mecanismo maior. Claro que uma outra pessoa que tem um engajamento maior, que tem uma condição maior, acaba tendo uma postura temporária de maior responsabilidade, que leva a uma visibilidade um pouco maior, mas quando a caridade é desinteressada, quando há esse verdadeiro interesse apenas de fazer o bem e não esse interesse pessoal, aí nós vamos verificar que a própria pessoa, as próprias pessoas vão buscar não serem reconhecidas por aquilo, não vão querer elogios pessoais, não vão querer que haja uma confusão entre a obra e você. Vejamos que o Espírito de Verdade, com aqueles seus seguidores, quando vieram trazer a doutrina espírita, nos trouxeram um mecanismo de propagação do entendimento, da compreensão das leis divinas, da consolação, da prática da caridade, de maneira em que os espíritas não tenham um profissionalismo religioso, que não vivam daquilo, que vivam do seu esforço pessoal, e cujas mensagens, orientações espirituais não viriam de uma única pessoa, de um único profeta, mas é obra de todos, de uma coletividade espiritual em parceria com o trabalho daqueles encarnados, justamente para nós não repetirmos os equívocos que os séculos aí têm demonstrado, em que nós instrumentalizamos o meio religioso, instrumentalizamos as instituições, as práticas caritativas em favor da vaidade, do orgulho, do poder, seja qual for o interesse humano ainda existente. Então é todo um esforço para que todos estejamos juntos, compartilhando das experiências, cada um doando o seu talento, para que então nós possamos vivenciar a verdadeira caridade, aquela que é o maior antídoto contra o egoísmo, que é a maior chaga da humanidade, junto com o orgulho, que é essa caridade que decorre de uma ação desinteressada. Em um livro dos Espíritos, há uma questão, a questão 895, em que Allan Kardec perguntou o seguinte aos Espíritos: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradora que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Veja, é algo que deveria ser um padrão de todos nós, mas é tão raro que quando uma pessoa demonstra verdadeiro desinteresse na prática do bem, torna-se um fenômeno, algo de destaque, porque é raro. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então vejam aí, né, que de um lado os Espíritos nos falam que a maior virtude é a caridade desinteressada. E, por outro lado, e de forma coerente, eles nos informam que a maior demonstração de inferioridade é o interesse pessoal, que vai corrompendo, que vai viciando as ações e as coisas que nós podemos fazer e que às vezes sejam positivas. No exemplo do óbolo da viúva, nós vemos ali pessoas que têm uma condição que doam do que sobra. E ela não doa de si, ela dá parte de si. E aí nós verificamos, por exemplo,
um flagelo humano que acontece aí com os refugiados que vão imigrando para outros países, ali da Síria, refugiados da Síria, do norte da África, por conta das guerras civis, das perseguições religiosas, e que encontram barreiras em diversos países, e existem obras humanitárias, ações humanitárias em favor dessas pessoas. Algumas pessoas imbuídas de um sentimento verdadeiro de caridade, já conseguem fazer doações materiais, colocam lá Médicos Sem Fronteiras, em outros que atuam em vários campos, Solidariedade, Fraternidade Sem Fronteiras e outros grupos vinculados a refugiados ou mesmo à pobreza em vários lugares do mundo. Então ajudam, isso é valoroso e mostra já um avanço, mas tem pessoas que às vezes não tendo algo mais para dar, para mandar, recebem refugiados em seus lares, em diversos países do mundo. Aqui na América Latina, refugiados da Bolívia, da Venezuela, por conta das problemáticas que esses países enfrentam. E aí, verifiquemos, façamos uma análise pessoal. Eu tendo algo que me sobra de material, eu tenho esse desprendimento para enviar para esses diversos contextos, já é ótimo, já é um avanço. Mas eu tenho essa condição de vivenciar o óbolo da viúva, de não tendo algo que sobrar. Então, eu vou acolher no meu lar uma família, uma pessoa de outro país que está nessa situação. Muitas fazem, mas muitas outras têm sérias dificuldades. E aí nós vamos, mas pode ser perigoso, pode ser isso, pode ser aquilo. Chega um momento da evolução espiritual em que a vontade, o desejo, o anseio, o amor ao próximo supera todas essas barreiras. E aí vem o Espírito Michel e vai nos falar da piedade. O que é que ele nos diz? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixa o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como uma consolação que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, conseguis lhes dar a esperança e a resignação, que alegria experimentais! Essa aventura, é bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade. Mas se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiosas do vazio que eles deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude no seu mais alto grau, a que o divino Messias praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva e quando for praticada por todos os povos, garantirá a felicidade à terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. E mais adiante nos diz: a piedade é o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, dominando o vosso egoísmo e vosso orgulho. É o sentimento que prepara vossa alma para a humildade, a beneficência e para o amor ao vosso próximo. Essa piedade vos comove profundamente diante do sofrimento de vossos irmãos. Vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Não oculteis, portanto, jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da miséria perturbaria por instantes a sua feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a preço de uma indiferença condenável é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo apodrecido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta.
Sem dúvida, ao tomar contato com a desgraça do próximo e voltando-se para si mesma, a alma experimenta um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta dolorosamente. Mas a compensação será grande todas as vezes que conseguirdes devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com um aperto de mão e cujo olhar em lágrimas, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, fixa-se docemente em vós antes de elevar-se ao céu. Um agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade compadece-se dos males alheios. É a celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual é irmã. A caridade é a primeira das virtudes, da qual a piedade é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. A piedade é aquela verdadeira demonstração do nosso interesse pelo outro, sincero, verdadeiro, o nosso envolvimento, a nossa empatia, é buscar entender, compreender e, de certa maneira, sofrer junto com o outro, não de uma forma negativa, pejorativa, mas não sermos indiferentes, porque muitas vezes nós praticamos a caridade, doamos uma esmola, para nos livrarmos daquela pessoa ou da culpa do constrangimento de eu talvez possuir uma condição, ver o outro necessitado e não ajudar. Quantas vezes podemos estar num lugar nos alimentando com amigos, com familiares, numa alimentação ali cujo valor final será correspondente a algumas cestas básicas, e chega alguém necessitado e pede algo e a gente se constrange, ora dá, ora não dá, ora fala, agora não tenho não. Como assim agora não tenho não? Se você ali com aquela alimentação rápida vai gastar o valor de algumas cestas básicas. Mas há pessoas que se compadecem, que se envolvem, que não são indiferentes. Há um caso relatado por Adelino da Silveira, um amigo e que se tornou biógrafo de Chico Xavier, vai relatando dos atendimentos que Chico Xavier fazia com aquelas pessoas que o procuravam, e fala de um senhor chamado Jorge, que era um homem de Uberaba, simples, humilde financeiramente, um homem negro, dos cabelos encaracolados, que andava mal vestido, fétido, sem dentes, com um hálito muito ruim, mas que sempre procurava Chico na época em que ele atendia ali, aquelas multidões, e ele ficava por último. E aí a noite ia adentro, a madrugada dentro, e quando ele chegava na vez de Chico, Chico o atendia com todo carinho, conversava, levava 5, 10, 15 minutos, perguntava, e aí Jorge, como está? Como está a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. Jorge, como foi a viagem? Porque ele morava tão longe que Chico chamava uma viagem. Ah, tio Chico, eu vim parando debaixo das árvores, vendo as plantas que Deus criou. Jorge, o que é que você mais gosta de ver? O azul do céu, tio Chico. Eu às vezes acho que o nosso Senhor está atrás de uma nuvem me espiando. E aí conversava de perto, e ele encostava em Chico aquele hálito, e Chico não se afastava, pegava, beijava nas suas mãos. Já no final, Chico falava para todos, agora o nosso Jorge vai declamar umas poesias. E ele declamava 2, 3. E aí quando chegava no final, todo mundo esperando que ia acabar, falava, Jorge, agora declama aquela que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquela da mulher que você ia levar. Ah, tô me lembrando. E aí ele toma a frente, fica todo feliz, todo mundo olhando e fala, menina, penteia o cabelo, joga as tranças pra cacunda. Queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. E aí todo mundo batia palmas. E Adelino fala que presenciou aquele encontro por algumas vezes e não entendia porque Chico gastava tanto tempo com aquele homem, que no final dava um beijo em Chico e ele tinha uma ferida na boca que não se sarava nunca e ficava aquela marca no rosto de Chico que não limpava. Depois ele veio saber que Chico era a única pessoa que ouvia aquele homem, que não queria se livrar dando uma esmola, dando uma moeda, mas que se interessava com aquele irmão. E depois Chico compartilhou com Adelino, com Carlos Bacelli, que numa noite fria, quando Jorge morreu e depois rapidamente desencarnou, ele foi acolhido pessoalmente pelo nosso Senhor Jesus de Nazaré. Que nós possamos ter essa inspiração
do querido Chico, que praticava a caridade desinteressada, com piedade, com interesse, com amor. E assim estaremos fazendo um esforço pessoal para cumprirmos aquela orientação de Jesus de nos amarmos uns aos outros. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.